Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Chay, aqui da aula da Chay, e o vídeo de hoje é para te ajudar em relação à citação direta e indireta, normas ABNTs, e a maneira correta para que você faça uma citação. Esse vídeo de hoje é o que eu chamo de vídeo de mesa, é aquele vídeo onde eu te ajudo, né? Não apareço aqui, mas te ajudo a entender. Então eu trouxe várias citações, vários exemplos e eu vou te ajudar com toda a parte bibliográfica, tá? Bom, a gente tem que pensar que citação direta é aquela que transcreve parte de uma obra com as palavras do autor. Quando usamos esse tipo de citação, devemos colocar entre parênteses o sobrenome do autor. Percebe que eu até já grifei aqui para vocês, tá? Então, primeiro vai o sobrenome do autor, o ano da publicação da obra e o número da página, tá? Tudo separado por vírgulas. Então, presta bem atenção. Olha aqui, Bechara, né? A vírgula, o ano da publicação da obra e o número da página, né? Lembrando que vocês também podem perceber a questão aqui, ó, do parênteses, né? Bom, isso é muito importante para que a gente pense na citação direta, né? O que é a citação direta, Chay? É utilizar as palavras do próprio autor. E por isso, tão importante a gente fazer o uso e a colocação aqui do parênteses e, claro, seguir essa formatação que é o nome do autor, o ano da publicação, a página da qual você retirou toda esta citação, tudo dividido por vírgulas, não esquecendo que o nome do autor sempre é em letra maiúscula. Bom, além da citação direta, a gente tem ainda mais dois tipos de citações, né? Citação direta é aquela que se baseia em uma obra, com nossas palavras. Citação indireta é aquela que se baseia em uma obra, com nossas palavras. Neste caso, indicamos o sobrenome do autor, primeiramente, e o ano da publicação, tá? O número da página, ele é opcional. Então, bom, a gente viu a citação direta e agora a gente tem, além da direta, as indiretas, que são mais dois tipos de citação. Então, vendo aqui bem, nós tivemos o nome do autor, que não precisa estar em letra maiúscula, e o ano. Chay, a página, né? A página, ela é opcional, tá bom? Bom, então a gente já viu a citação direta, agora a citação indireta, né? Parte 1. E a gente também tem o que a gente chama de citação da citação. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aqui o exemplo de citação da citação. É aquela que é mencionada no nosso texto, sem que tenhamos tido acesso ao texto original. Aqui utilizamos a expressão latina apud, né? Para quem não lembra, ó, apud. Ou seja, eu não li, né? Isso daqui, porque eu li em outra obra. Então, eu estou citando algo que alguém já citou em outra obra. Bom, então, olha só o que a gente tem aqui. O apud, tá? Bom, vamos entender, né? A gente fala que no modelo serial de Gogh, 1932, apud nard, 1933. Ou seja, né? Ele leu isso aqui dentro desta obra, tá? Isso é muito importante. O ato de ler envolve um processamento serial que começa com uma fixação ocular sobre o texto, prosseguindo da esquerda para a direita de forma linear. Aqui a gente tem uma citação que foi feita, porém, ela não foi lida diretamente por alguém, ela foi lida dentro de uma outra obra já, tá bom? Isso é muito, digamos assim, pouco comum de acontecer. Por quê? Porque não se indica que você leia por outra pessoa, se indica que você leia
você mesmo e tire suas conclusões. Então, o APUD não é uma coisa muito indicada, mas quando acontecer, agora você já sabe o que significa. Então, agora vamos... Bom, então agora vamos às normas da ABNT, tá bom? Olha agora aqui exemplos com as normas da ABNT. Quando estiver entre parênteses, o sobrenome do autor deve estar em maiúsculas. Olha só. Bom, ou, né? Quando eu não coloco entre parênteses, ele não precisa. Então, percebam que se eu tenho parênteses, elas ficam maiúscula. Se ela está fora do parêntese, pode ficar minúscula. Voltando agora e falando sobre a citação direta, tá? Se eu tenho, primeira situação, se eu tenho citação direta com até 3 linhas. As citações diretas que tenham até 3 linhas, elas devem ser colocadas entre aspas duplas. As aspas simples servem para introduzir citação dentro de uma citação. Como assim, Chay? Aspas duplas. Por quê? Porque eu tenho a citação externa, a completa, e a citação dentro da citação, tá bom? Então, ó, a pessoa estava falando que segundo Sá, data, página, né? Abriu parênteses, deixou o espacinho para mostrar que tinha algo escrito antes, falou, só que dentro desta citação havia outra citação. E nós podemos chamar isso de aspas duplas, ou seja, aqui é um par, aqui é outro par. Estão conseguindo entender bem? Bom, então vamos para com mais de 3 linhas. Deixa eu pegar aqui o exemplo para vocês. Olha só, eu tenho um exemplo aqui de citação com mais de 3 linhas. Olha aqui, as citações, né, diretas que tenham mais de 3 linhas, ó, mais de 3 linhas, elas devem ser colocadas sem aspas, tá? Percebendo aqui que não tem aspas? Pois é, neste caso, a letra usada é menor que a do documento geral e deve estar com recuo de 4 centímetros. Então, a letra aqui por completo, ela é menor. Digamos que aqui você colocou uma letra com 12, aqui você usaria uma letra com 10, ou até mesmo uma letra com 11, dependendo de como fica essa diferença na hora de você olhar, tá? E aí tem que cuidar. Então, cuidar com não precisa colocar as aspas, tá? Porque ela não está no meio do texto. Você usa aqui um tamanho de fonte, aqui outro, e lembrando do recuo que você precisa de 4 centímetros, tá bom? Bom, agora a gente pode entrar na ideia de sistema de chamada. O que é isso, Chay? É a introdução que você tem das citações, pode ser feita pelo sistema numérico ou autor-data. Bom, primeiro sistema para vocês entenderem o que é isso. Eu digo assim, né? Sistema numérico. Esse sistema aqui, ele é usado para fazer notas explicativas. Ó, tá vendo aqui que eu tenho numerozinhos? Os números devem ser colocados entre parênteses e podem ser colocados também em expoentes. Tá vendo aqui? Bom, ou na mesma direção que o resto do documento, tá? Então, você pode usar assim ou assim. Aí você escolhe e mantém um padrão. Essa ou essa, ó, veja bem. Ou você não vai fazer ora assim, tá? É preciso sempre manter uma ideia e a numeração segue a mesma sequência em todo o documento. Ou seja, ela não se inicia a cada nova página. Se eu estivesse fazendo uma sequência igual, primeiro 1, depois vai estar no 2, tá? Ela não é por página, ela é por sequência. Tudo bem? E lembrando que quando utilizamos essas notas de rodapé no nosso trabalho, não usamos sistema numérico, para que não se confunda
as notas com as indicações da citação, tá bom? Continuando, nós temos o sistema autor-data. Como assim, Chay? Olha só, esse sistema aqui, né, que eu vou chamar de autor-data, é chamado assim, esse sistema é usado para fazer citações no texto. No caso de não termos a autoria, utilizamos a primeira palavra do título da obra e acrescentamos reticências, tá? Depois colocamos a data e o número da página normalmente. Por isso, autor-data, porque nós não temos, né, aí a autoria, né? Nós talvez não temos uma obra completa, nós não temos a obra, nós não sabemos de quem, né? E aí você faz isso, né? Primeiro você coloca o título da obra, acrescentando as reticências, ó, olha aqui, né? Aí você vai colocar a data e o número da página, né? Você está fazendo uma citação de algo que talvez você não saiba o que é exatamente, né? E a gente chama isso de autor-data, né? As obras que começam por artigos ou monossílabos também devem ser considerados na indicação. Olha só, um belo exemplo disso, né? Deixa eu botar aqui em cima para não ficar... Isso, aqui, ó. Então, as obras que comecem por artigos ou monossílabos devem ser considerados ali na indicação, ó. Tá? Também você deve considerar. Bom, agora a gente vai para supressões, comentários e destaque. Vejam bem. Olha só. Quando se retira uma parte de uma citação, que é o que a gente chama de supressão, tá? Devemos usar reticência dentro do colchetes. Olha aqui. Por quê? Porque você não quer usar completo, você parou por aqui, você suprimiu. O que é suprimir? Você encurtou, você diminuiu, tá? E é bem importante que você preste atenção, porque isso acontece frequentemente. E tem gente que bota parênteses, ou tem gente que bota só reticências. Não pode e não pode, tá? Agora vamos pensar em comentários. E aí, Chay? Agora vamos pensar em comentários, tá? Olha só, quando se acrescenta um comentário ou se acrescenta algo numa citação, devemos usar colchetes, tá? Ó, colchetes, certo? Tem gente que chama de grifos nossos, né? Mas a gente pensa como comentário dentro de colchetes. Olha esse exemplo. De traduções poéticas sempre se tende a fazer juízo severo. Tal é a soma de soluções infiéis ou conhestras, que a história literária tem registrado. Há exaustivos exemplos. Isso aqui foi um comentário. E veja se não continua a citação aqui, ó. A referência, né? Bose, 1994, a página, nome do autor, ano da publicação e a página onde aquilo foi encontrado. Bom, Chay, já parou por aí? Ainda não. A gente ainda tem os destaques. Olha só. Quando se quer dar ênfase a uma parte da citação, nós devemos grifar, certo? Dar negrito ou itálico a esta parte aqui, tá? Aqui nós devemos indicar que o destaque é feito por nós, grifos nossos, né? Antes era comentários, aqui são grifos, de grifar mesmo, tá? Ou se já faz parte da obra, que é grifo do autor, que é outra coisa, né? Então, olha só. Tá vendo aqui? Foi grifado, grifo nosso. A pessoa quis dar esse destaque. Aqui já existia grifo do autor. Além da citação, a referência bibliográfica ela é muito importante para os trabalhos acadêmicos, né? Por isso que é tão importante seguir a ABNT. Espero ter ajudado vocês com algumas citações. Ficou em dúvida? Manda aqui para mim. Eu sou a Chay, da aula da Chay, professora de língua portuguesa. E se você gostou desse vídeo, deixa um like, inscreva-se aqui no canal e dê novas sugestões. Beijo, beijo, beijo!